Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do brilhante programa de futebol Percebo Bola. Aqui convosco está o habitual painel de banais teóricos, esta semana moderado pelo banal homem da bicicleta, João Mesquita, e composto por Tomás Brazia, Miguel Ribeiro e o extraordinário comentador Pedro Nunes. Preparem-se para um programa nefasto. Oh Pedro, mas o que é isto, meu? Epá, decidi trazer a Sofia do anúncio aqui para o programa, meu. Pá, eu só tenho uma coisa para vos dizer, que somos campeões! Já vi tudo. E foi chato ver os familiares dos jogadores ligarem preocupados. Bem, como já perceberam, hoje o programa sou eu a apresentar. Devem ter ouvido a minha amiga Sofia a fazer a introdução inicial. Brilhante. Hoje Beijinho para a Sofia. é um dia não só triste, como também tristíssimo para o meu clube, que é o Sporting, e também o clube de Tomás Brazia, como já devem ter descoberto nos últimos programas. É verdade. Mas aí já lá vamos. Vamos começar por comentar a jornada final da nossa liga, que não tem muito que comentar, no entanto é a nossa estrutura e vamos cumpri-la. Miguel Ribeiro, o que é que tens a dizer sobre quem desceu este ano e, A tortura. e se houve surpresas na última jornada? Acho que a pergunta não foi inocente. Não foi. Este homem é um sacana. Peço algum respeito. Entre as descidas, o Estoril, pronto, tinha, apesar de ter que ganhar e isso servia, tinham as probabilidades contra si, porque estava abaixo da linha d'água. Porém, o Passos, penso, desiludiu um bocado, porque, tendo em conta que até tinha um plantel minimamente credível, conseguir não se safar e safarem o Vitória de Setúbal, Que já, Pronto. já tem vindo a ser o costume. Se o Setúbal chega ao fim. já é crónico. Acho que é um bocadinho inesperada do Passos, porque teve que ser ultrapassado por duas equipas. Nada a dizer. Em relação à parte de cima, também foi um bocado inesperada a derrota do Sporting no Marítimo, com tudo o que depois veio a seguir, que será discutido, mas penso Será? que talvez. Então vou-me embora. Penso que não era de todo expectável que o Sporting fosse perder no Marítimo, na última jornada, tendo em conta que tinha vantagem, não era crível. Aconteceu. Tomás Brazia, o que é que achas de tudo isto? Do quê? Tanto das descidas como do nosso Sporting. Pá, não estava à espera já de entrar pelo Sporting, mas... Não, mas podes comentar também o Porto e o Benfica, que acho que foram jogos normais, mas... Falando do campeonato, como o Miguel disse, o Estoril, pronto, foi uma equipa que foi capaz do melhor e do pior ao longo desta época. Inclusivamente tirou 3 pontos ao Sporting de forma justa. E então anda o Benfica. Sim, de forma fundamental para o desfecho da nossa época também. sim, também. Mas é o que eu digo, o Estoril acho que não tinha uma organização muito coesa enquanto equipa, mas tinha jogadores interessantes, com o Lucas Evangelista a ser o grande destaque, já tínhamos falado dele aqui na semana passada. Quanto ao Passos de Ferreira, para ser muito rápido, também concordo com o Miguel, tinham jogadores interessantes no plantel, se calhar destacar o Ruben Micael, que depois de já ter um passado no futebol português e de se calhar as coisas não terem corrido bem lá fora, Voltou em janeiro. voltou e dos jogos que eu vi ele fez bons jogos. O Pedrinho. Eu ia falar dele. Pedrinho, um bom jogador, Pedrinho, baixinho. O Pedrinho. É verdade. Eles têm um lateral que eu também gosto, que é o Filipe Ferreira, um lateral esquerdo, que também me parece um jogador interessante para se calhar mais altos voos. E pronto, e dar os parabéns às equipas que se mantiveram, o Setúbal, que lá conseguiu ganhar o seu último jogo com o Tondela e conseguiu safar-se. Apesar de o treinador ter-se demitido. Não sei se foi demitido. Não, ele quis sair por Ele quis sair. Sim, eu salários em atraso, salvo erro. na altura eu acho que o Vitória de Setúbal teve eleições em janeiro, salvo erro,
e nessa altura já se notava que o candidato que ganhou e o treinador havia um certo afastamento, e eu penso que isso aí sou eu que penso, que deve ter havido Exposições doentias. uma espécie de conversa para conseguirem aguentar o barco a bem do clube até ao final da época, e depois, cumpridos os objetivos, o treinador ir embora. E quanto aos jogos do Porto e Benfica, não há muito a dizer, penso. O jogo do Benfica, como foi à mesma hora do jogo do Sporting, não posso falar muito porque não acompanhei. Sim. Mas segundo o que me disseram, foi uma exibição, quanto eu acho, não Sim, o suficiente para ganhar. o suficiente para ganhar. O penalti parece-me claro, portanto aí não restam grandes dúvidas. O Porto também já foi aquele jogo em que nem uma equipa nem outra lutavam por objetivos. É aquele jogo típico de fim de época em que... Mais despedida, não é? Para os adeptos. Exato. Mas foi importante para o Porto ganhar porque igualaram o recorde de pontos do Rui Vitória e do Benfica. Nem sabia. 88 pontos. Diz que é o número favorito de Jorge Jesus. Sim. Oh, diabo. E Já lá vamos. já lá vamos, exato. E para acabar, o Sporting, pronto, foi uma desilusão, claro. Ao contrário do que eu notei ao longo da época, que não se podia apontar o dedo pela atitude dos jogadores, acho que neste jogo pode-se apontar, porque vi uma equipa muito apática, e o Marítimo, não fazendo também um grande jogo porque não o fez, aproveitou bem, porque também tem bons jogadores e em casa é uma boa equipa. Em casa é fortíssimo, perdeu só 3 vezes, acho eu, este Sim, campeonato. Sim. E acaba por ser justo, e é um objetivo falhado para o Sporting que vai pesar muito, especialmente financeiramente, mas também desportivamente, porque Eu acho que isso foi o início do caos, que foi esta semana, mas já Sim. vamos falar sobre isto. Deixa agora o Pedro falar, para eu depois falar Pedro, também. o que tens a dizer sobre esta jornada importantíssima? Vamos ter menos equipas amarelas, não é? No campeonato. É verdade. Yeah. É verdade. Estoril e Passos. Já tinha dito aqui, tenho pena com uma equipa do... Não digo do Sul, mas posso dizer, não é? Que é Sim. assim. Não tão a norte. Não estou a norte, exatamente. Sempre uma deslocação perto que o Benfica faz a menos. De resto, Passos Ferreira, a meu ver, é uma surpresa. O Estoril já estava ali na zona da água há bastante tempo. Eu acho que já desde o início da segunda volta se previa mais ou menos. Aliás, eu lembro perfeitamente de termos ido ver o Estoril com o Na Feirense. verdade, eu lembro-me. Perdemos 2-0 e a coisa que eu te disse foi que o caminho estava traçado. E o que eu disse ao Brasi foi: não vais ver esse jogo. Já Isso agora também não é futebol de falei, qualidade. já agora também não falei do Feirense, só dar os parabéns também ao Feirense do Nuno Manta Santos, Manteve-se. que manteve-se também, sim. E pronto, Estoril, acho estranho, porque não tinha uma equipa assim tão má. Aquele jogo que já falámos na semana passada, o Lucas Evangelista, para mim, é um jogador também para outros voos. Sim, Acho claro. que é claramente um destaque naquela equipa. E agora a saída é mais do que certa, Sim, ainda por sim, cima sim. com o Estoril na segunda. Sim. O Mas assim, é Estoril, o sempre Estoril e fenómeno. o Passos conseguiram fazer uma coisa interessante, que é desceram, mas o Estoril ganhou ao Porto e o Passos ganhou ao Porto e o Estoril ganhou ao Sporting. Sim. Aliás, o Sporting já vem sido um bocado histórico nos últimos anos isso perder Isso contra também equipas do demonstra fundo um da tabela. bocado a desconcentração dos clubes grandes contra os Sim. mais pequenos. Às vezes pensam que já está Sim, garantido. sim, eu diria que às vezes eu assusto mais às vezes a jogar com Contra os clubes pequenos. que estão tipo em risco de descer do que Sim, assim meio porque atrás. não está por objetivos, estão a O Sporting é dar a sua vida. contra atléticos e clubes grandes, joga sempre mais ou menos bem, ou bem mesmo. Depois na semana seguinte joga contra um clube pequeno e parece que transfigura-se, não percebo. Isso acontece bastante vezes, é normal. É falta de motivação, não sei, não faço ideia. E também porque esses clubes, a meu ver, depois jogam para o empate contra os clubes grandes, não é? E depois têm Sim. mesmo garantir aquele ponto ali, não é? E depois, à medida que o tempo vai passando, as equipas também se enervam. Sim. E depois Começam a tentar ficar marcar de nervosos. qualquer maneira, chuveirinhos, isso Exato. também nunca resulta, na minha opinião. E depois a cabeça perde. Exato. Mas pronto, acho que não tem assim mais nada a acrescentar, o que vocês já disseram aqui. Acho que esta pronto. jornada, pronto. E- E o Porto é um campeão justo, vou dizer pela quarta vez Sim, neste isto não podcast. vale a pena estar a... Sim. Sim, mas tu dizes por sentes-te mal depois do primeiro episódio ter Não, afastado mas os jogadores. eu no primeiro episódio comecei logo a malhar no Porto. Mas pronto, de resto o Braga é uma grande época, etc, tudo igual. Para mim, campeonato justo, pronto, o Benfica não foi campeão, é pena, para o ano. Para o ano a mais. Para o ano a mais e vamos rumo ao Penta. Vamos ver em campeonato. Pá, e já agora deixem-me só, que já que estamos numa de balanço de campeonato, Pois, fazer aqui uma menção ao vídeo árbitro, que penso que... Não estejam a rir, que isto é verdade. Penso que é uma ferramenta importante, mas que ainda há muitas coisas que devem ser pensadas para a época seguinte a ser melhoradas, mas também temos que dar o desconto porque é a época de estreia e
e também temos que dar o mérito da Liga Portuguesa ter avançado, porque isto Sim. é o futuro. Apesar de um bocado à pressa, mas sim. Só que é o que eu digo, o lado humano vai estar sempre presente e se os árbitros forem competentes a ferramenta vai ajudar, mas não vai servir de muito. Porque a ferramenta não decide nada, quem decide é a pessoa Exato, que está lá. Não, e é bom que não utilizá-la. terem lado humano sempre, não é? Sim. É Sim, calma claro. de emoção, mas Não, é mas importante. não queremos jogo de tomar. robôs. Claro, é isso que eu ia É dizer, isso. não queres tornar o jogo robótico. Isso é doentio. Isso é um fraco argumento das pessoas que são contra o VAR, não é? Que não percebem que a Sim, decisão, apesar de tudo, está sempre do lado humano. Mas eu penso que É apenas o VAR é um... o VAR vem ajudar a tornar o É jogo uma ajuda. mais com menos falível. Sim, sim. Pá, eu acho que o que deve haver é, para se evitar tantas perdas de tempo, porque a maior parte das perdas de tempo não é com os árbitros a irem ver as imagens, é com os árbitros a comunicarem com o vídeo-árbitro. Pá, Parar o tempo. E em casos de dúvida, eu acho que o árbitro não perde nada em ir ver e vai perder muito menos tempo do que estar a falar meia do que hora. estar a falar meia hora. E o outro ainda está a ver e só depois é que ele. Ainda por cima, pá, se for num daqueles jogos grandes em que há barulho no estádio, há sempre aquelas dificuldades de comunicação e perdem-se sempre 4, 5 minutos nesse tipo de lances que depois acabam sempre por ser tempo perdido porque não são compensados nos descontos de tempo. Isso também depois é um grande tema. Há muita gente que defende a paragem de tempo no futebol, pelo menos nos últimos 15 minutos, é uma coisa assim parecida para evitar. o time-out. O tempo Sim. cronometrado também. Sim. Há quem defenda isso. Pá, Tem prós e contras, mas ficas com mais jogo jogado, menos paragens, não é? eu lembro-me que houve uma competição qualquer, não sei se foi uma É, competição de seleções. a MLS, quando começou, o tempo era cronometrado. Eu não sei se foi uma competição de seleções, mas houve uma competição qualquer em que havia uma paragem, mas isso era por causa das condições atmosféricas, que como o calor era tanto, permitiam que as equipas a meio de cada parte parassem para ir beber água. Eu até não sei se não foi no Mundial do Brasil. É possível que tenha sido, não sei. Porém, peço alguma moderação neste programa Pronto. e vamos seguir ao próximo tema. E vem ele. Seguimos então a falar sobre o estado do meu clube, que é o Sporting Clube de Portugal. Mas calma. Aqui a pessoa que está a moderar tem voz na matéria. Não, mas eu agora Tem que ser tenho. uma pessoa isenta. Vou fazer um monólogo doentio porque, como disse no início, estou tristíssimo com esta situação. Ah, e vou começar por também dizer que sou sócio só apenas desde 2013 e a data em que me fiz. Vergonha! Não, a data em que me fiz sócio foi no dia após o Bruno Carvalho ganhar as eleições, porque pensei mesmo, Bruno Carvalhista! banal, porém pensei nesse dia que o Sporting finalmente ia mudar e na altura mudou, mas eu já vou. Porque tínhamos sido invadidos por pessoas que só se queriam aproveitar do Sporting nas últimas décadas e Bruno Carvalho representava uma mudança nessa postura. Penso que o primeiro mandato pode ser tido como positivo. Tivemos primeiro, o primeiro treinador foi ainda chegou na altura do Jesualdo, depois ele saiu. Entrou o Leonardo Jardim, que na altura assumimos que não éramos candidatos ao título e fez Acabou em segundo uma lugar. boa época para o que se esperava, ficou em segundo. Sim, com o plantel que tinha. Depois o Leonardo saiu em E um colisão. bom futebol, não era? Tenho a ideia que era um... Um futebol Sim. razoável. Não, era um Bem- bom futebol. bem Era o praticado. futebol típico do Jardim, sem ser muito extraordinário, era competente. Tirando aquela época, a primeira época do Jesus, para mim foi o melhor futebol que tivemos. Pá, sim, tivemos, mas tínhamos jogadores fracos e também mais mérito por isso porque eram fracos e fizemos uma época decente. As aulas eram tipo Capel e Wilson Pá, Eduardo. depois veio Marco Silva, fez Saudades, Capel melhor que Keita. Diziam. Por isso eram banais, mano. Diziam. Porém, depois, na época seguinte, veio Marco Silva, ficámos em terceiro lugar no campeonato. Competições europeias fomos afastados de forma doentia na Europa, devido a Principalmente árbitros, na Champions. na Champions, sim. Mais uma vez, depois Marco Silva saiu a mal com o presidente, mais um caso, insultos para aqui, insultos para ali, saiu a mal. Pronto, a partir daí, Independentemente de quem tivesse razão, Sim. foi a mal. mais uma vez, os egos estiveram acima do Sporting, como é sempre naquele clube. Está sempre tudo acima do clube, ninguém pensa no bem do clube, é sempre o ego para aqui, ego para ali, jogadores, claque, adeptos, ninguém pensa no melhor do clube. Depois veio o Jorge Jesus, com a esperança, também admito que tinha esperança que fizesse um grande trabalho, era o campeão bicampeão nacional. Veio com esperanças de ser campeão o mais cedo possível, disse que pelo menos aproximar-nos do primeiro lugar era o discurso dele, disse que já não iam haver 2 candidatos crónicos, iam passar a haver 3. Primeira época foi uma grande época, batemos o nosso recorde de pontos. Apesar de não ter sido campeão, não te podes equivaler a isso, mas foi uma época
bastante boa. Na minha muito opinião. boa. Eu tenho Gamebox desde 2007, 2008 e foi o melhor futebol que eu vi Sim. de longe, foi nessa primeira época do Jesus. Falhámos num momento crucial contra o Benfica em Alvalade. Eu por acaso acho que se tivéssemos sido campeões nessa época, Não foi, tipo que não sabias. Estava aqui. acho que se tivéssemos, A magica. se tivéssemos sido campeões nessa Mexer as época, minhas memórias. a partir daí podia ter sido diferente ou não, mas não sei. Depois na segunda época, Vendemos esse homem para os milhões. na segunda época, no mercado de transferências, decidimos mesmo em cima de começar a época vender o Slimani e o João Mário, que eram jogadores fundamentais. Contratámos jogadores à última da hora emprestados, Campbell, Markovic, etc. Foi uma época banal, ficámos em terceiro. Até porque tanto Markovic como Campbell prometiam muito mais. Prometiam e também não deu em nada. Principalmente o Markovic. E ainda não falei que Jorge Jesus foi contratado, mas foi contratado com um salário brutal. Ridículo Para a nossa realidade. Sim. Isso exigia-lhe que ele ganhasse títulos a curto prazo, pelo menos curto médio. Depois temos este terceiro ano em que mais uma vez desilude no fim, num jogo em que podia garantir estabilidade financeira para o clube, fica em terceiro lugar, perto com o Marítimo. De forma ridícula, na minha opinião, como é que se perde nesse jogo que tem que se ganhar. E com um pouco de sorte, porque se o Braga ganha. Se o Braga ganha, ficamos nós em quarto lugar, que ainda é mais doentio. Se bem que na Taça da Liga fomos competentes, ganhámos a Taça da Liga e agora podemos ganhar a Taça de Portugal. Mas fazendo um balanço ao percurso de Jorge Jesus, foi negativo, na minha opinião, porque esperava-se muito mais. Sobre Bruno Carvalho, eu penso que o mandato dele, aliás, a estadia dele no Sporting tem que acabar agora, porque ao longo do tempo foi sempre criando problemas internos, problemas externos, foi sempre criando problemas onde eles não existiam, polémicas com adeptos, polémicas com os jogadores. Agora, como todos sabem, ontem aconteceu um dos maiores escândalos dos últimos tempos, que foi os jogadores na academia foram agredidos por um bando de 50 adeptos. Sim, adeptos não. 50 marginais, criminosos. Eu não estou a dizer que foi Bruno Carvalho que Por outras palavras, alvaquenses. não estou a dizer que foi Bruno Carvalho que orquestrou isto, que isto seria uma acusação doentia. Mas Eu também quero acreditar que nenhum presidente faria isso. não faria. Mas com o discurso de ódio que ele incentivou ao longo deste tempo contra os jogadores e a culpar os jogadores e a criticar os jogadores no Facebook, que é uma coisa que eu nunca vi em lado nenhum. Era uma questão de tempo até Era uma questão de acontecer tempo uma coisa... até doentes fazerem isso, porque são pessoas que não pensam, aquilo não é nada, não percebo. Mas o que é que eu tinha para dizer? Vou já aqui à minha cábula, só um momento. Exatamente, porque o projeto, as pessoas culpam muito os jogadores pelos insucessos, mas tem que pensar que, primeiro, está o presidente que confiou no Jorge Jesus, foi ele que criou um projeto sem estrutura do futebol, ou seja, toda a responsabilidade foi ao Jesus. A nossa estrutura era inexistente no futebol, para mim. Temos lá os Geraldos, mas que faz pouco ou nada. Pelos vistos faz, mas é na corrupção, pelo que se fala hoje. Pois. Pronto, e tem que se responsabilizar. Antes dos jogadores, tens que responsabilizar o presidente, que tem sido péssimo para mim, tem que se ir embora. Para Já mim, nem se mete aquela questão de mas não há timing. Não, já devia ter ido. Já devia ter ido e era muito, porque... não sei, parece que tem alguma doença, não faço ideia. E tem uma doença. Não faço ideia, mano. Só pode. Se todas as semanas há polémicas, há circos, ninguém pensa no fundamental que é o clube, que tem que estar acima de todos. Mas pronto, Brasi, se quiseres comentar também. Ok. Pronto, agora vou fazer uma intervenção mais séria, não é? Quanto ao Bruno Carvalho, isto agora vai parecer que não é sério, mas eu até vou fazer aqui um paralelismo. É que se nós formos a pensar, isto é tão surreal, ok, está aqui a haver um pequeno problema com o microfone. Não, mas estava eu a dizer, isto é tão surreal que se nós pensássemos que isto era um filme com um guião... Eu não acreditava, meu. Não, mas se nós pensarmos que isto era um filme, o guião era perfeito para qualquer realizador. Sim. Se nós pensarmos desde Não sei se o filme era de comédia ou era de horror ou de terror. Pá, depende da perspectiva. Eu acho que para mim era mais de terror. Sim, talvez por... Mas, pá, se pensarmos desde o que tem acontecido, principalmente desde o jogo de Madrid, pá, acho que foi aí que foi a grande bomba que despoltou isto tudo. As críticas aos jogadores no Facebook. Pá, e desde aí isto tem sido uma novela autêntica. É uma bola de neve. Jogadores virados contra o presidente virado contra os jogadores, treinador a ter que aguentar o barco para não ir ao fundo. Depois, desde aí, o presidente retira-se
No último mês e tal, o presidente retirou-se um pouco mais Da vida pública? porque percebeu que a opinião pública estava contra ele, percebeu isso a partir do momento em que é recebido com assobios em Alvalade. Percebeu a partir do momento que o presidente da mesa da Assembleia também diz que vai convocar uma Assembleia Sim. e depois não convoca, mas isso é... Pá, se olharmos isto para um filme, o Bruno Carvalho aqui é quase o padrinho que monta que tem uma equipa que monta uma operação e que vai a jogo e que falha essa operação. Sim. E E que depois desde mete aí- a culpa em toda a gente, menos nele também. Exato, e que mete a culpa em toda a gente, menos nele, e que ameaça, porque é o que vem, pá, isto aqui é um suponhamos, mas foi o que veio noticiado, que ameaçou os jogadores com as próprias claques, que é quase como se fossem os capangas dele. E isso depois cada pessoa tem a sua opinião, se ele teve influência direta nisto, mas influência indireta teve de certeza absoluta. Teve pela incitação, foi o que eu disse, incitamento ao ódio. Mas como eu estava a dizer, ele retirou-se durante este mês e tal, e depois na semana decisiva, antes destes acontecimentos todos, na semana decisiva, quando toda a gente queria e estava só a pensar no Sporting conseguir atingir os seus objetivos de ir à Liga dos Campeões e de agora da Taça de Portugal, começa primeiro pelo post do seu pai e depois por ele a disparatar para tudo o que é lado. O treinador vê-se quase obrigado numa conferência de imprensa a responder, apesar de não ter sido de forma direta. Toda a gente percebeu que mandou um recado, não é? Claro. São aquelas guerras que surgem sempre, já com o Marco Silva havia troca de recados nas conferências, já que, enfim. Pá, isto é um tema bem sensível de se falar. Depois há a derrota na Madeira porque isto é impossível de não mexer com os jogadores. Pedro Nunes já está aqui a rir. Não, mas só para dizer que eu também não sou a favor de Jorge Jesus, ele, por mim, não, eu acho que deixei isso claro, mas por mim já tem que ser despedido depois da taça. O que não invalida que o Bruno Carvalho não se possa comportar desta forma. Sim. Contra a equipa, contra o treinador, não faz sentido. Até, salvo seja, até podia ir em último. Agora este comportamento do treinador, do Do presidente, presidente, sim, não faz sentido. E é eu no jogo da Madeira, o jogo da Madeira em que se notou claramente que os jogadores sentiram e que entraram de forma apática. Também não quero estar a desculpabilizar os jogadores por tudo, Sim, não é? claro, Porque eles são claro. profissionais. No final houve aquele acontecimento com o Rui Patrício, que as pessoas crucificaram o Rui Patrício, de forma exagerada, para meu ver também, porque para já o Rui Patrício tem o passado que tem no Sporting e depois E não é um episódio destes que lhe vai manchar a carreira e a sua história no Sporting. e depois a falha que ele teve deu o 2-1, quer dizer, se o Sim, jogo não ficasse é- empatado nós ficámos na mesma estávamos- fora. não é aquela cena de estarmos nós a ganhar e eles Sim. sofreram um golo. Já não servia de nada. Teve uma atitude de virar as costas um bocado a quente, que eu também acho que não é de um capitão. Sim, não é de facto. Mas... E depois a partir daí isto tem sido o terremoto autêntico. Houve a questão da academia, que é impensável. Como é que entram por ali dentro de 50 pessoas encabeçadas, correm centenas e centenas de metros Até aos balneários. até aos balneários? Como é que um clube como o Sporting não tem infraestruturas com segurança suficiente para impedir um acontecimento destes? Acho que é completamente inaceitável. E depois, desde aí, a reação do presidente. Pois, em nem público, falei disso, isso é vergonhoso. o discurso dele é absolutamente vergonhoso. Falar que é chato, que crimes acontecem todos os dias, que temos que ter A calma. minha família estava preocupada comigo. Mas como é que é possível ter calma num acontecimento que é capaz... Exato. É sempre tudo à volta dele, não percebo. Como é que é possível ter calma depois de um acontecimento que é capaz de ter sido, se calhar, pelo menos nos meus 22 anos que eu Era o que eu ia tenho, dizer. é o dia mais negro da história do Sporting, para mim. Ainda E é o que ainda nem falámos sobre o que aconteceu de manhã, porque isso ainda vai abafar aquele Esta escândalo de suposta. Eu também não acredito, principalmente porque vem do Correio da Manhã, que é uma fonte que nunca é muito credível, mas eu acho, vou só dizer isto, porque se houver mesmo corrupção e tentarmos corromper árbitros, quer seja no handball, no futebol, isso é condenável, porque eu não quero agir como adeptos de todos os clubes que dizem não sei o quê, não é verdade, mas no fundo sabem que é verdade e agem como se nada fosse. Se isto acontecer no meu clube, eu quero é que as pessoas que compactuaram com esses atos têm que se ir embora imediatamente. Isso é vergonhoso. Eu acho que neste momento não há o mínimo de condições. Eu não sei o que é que vai na cabeça do Bruno de Carvalho, porque é impossível saber o que é que vai na cabeça dele. Mas, ele neste momento deve estar a sentir completamente encurralado, porque eu acho que não há mais saída nenhuma depois de uma coisa destas. quer dizer. E mesmo assim não se vai demitir pelo próprio pé. E depois fala-se Jaime Marta Soares também, que é o presidente da mesa da Assembleia Geral, que é talvez a segunda pessoa mais importante
dentro da organização do clube. Institucionalmente é a primeira pessoa mais importante dentro do clube. Pronto. Porque a mesa da Assembleia é a única que tem a capacidade de emitir uma direção. E não tem sabido gerir de forma nenhuma o caso, porque depois dos acontecimentos de Madrid veio de marcar-se. A semana passada já estava aos abraços com o presidente. Agora, depois destes acontecimentos, vê-se obrigado novamente a tomar uma posição e vamos lá ver se vai mesmo tomar uma O posição problema ou do não. Sporting é isso, está cheio de pessoas que estão ali por interesse e por taxas. E depois lá está, ele é rodeado de yes mens que estão agarrados ao seu tacho e que não pensam no bem do clube. Epá, não há um gajo que chega ao pé do Bruno de Carvalho, porque isso também é a função deles. Eles chegam lá e têm que contrariar o que ele diz, mas Exato. não Epá, fazem que nada. deem um abanão, pá, meu, o que é que se está a passar? E, Mas não pode ser não assim. fazem, meu. meu. Estão lá a dizer sim, obrigado, não sei o quê, grande presidente, obrigado pela... eu esqueci-me de dizer também, Bruno Carvalho não estamos aqui a crucificá-lo, mas no início do mandato, só para dizer isto, o homem recuperou o Sporting financeiramente e voltou ao ecletismo ao clube, que são os grandes feitos dele. Mas as pessoas não se podem agarrar nisto Sim. para querer mantê-lo para sempre. E depois fala-me do Godinho Lopes. O Godinho Lopes eu nem queria dizer o nome dele, que é uma pessoa doentia para o Sporting. Mas as pessoas não se podem agarrar ao passado, que é para dizer agora Bruno Carvalho para sempre e salvou o clube em 2013. Isso não faz sentido. Não pode acontecer o mesmo que acontece no Benfica, que é vai-se embora o Vieira e vem um Vale Azevedo qualquer. Sim, dizem, ou é o Bruno ou é o caos, basicamente. Ou o Bruno ou o caos. Isso é o discurso do... Nem Vieira salvou o clube, dos Luís Fifiera. Pois, isso é nem do- Bruno de Carvalho Não salvou o queremos, clube. não queremos voltar ao passado. Ok, Eu já mas ninguém diz comentei isso. isto num post que até fiz um paralelismo. Isto parece tipo aquelas mulheres que levam do marido e depois pá, Pois perdoam tudo porque ao início era muito boa No pessoa. início Isto é a mesma coisa. estava com o Bruno apaixonado Carvalho, no meu. início, não sei o Já quê. não é a mesma pessoa que é em 2013, meu. Ele neste Verdade, momento eu acho já que não tem condições. ficou também um bocado com Simplesmente. stress. Epá, não sei. Pá, Não sou médico, mas... é impossível com o ritmo que ele leva, em que tenta abrir frentes de É toda a batalha gente. com toda a gente, É. ter sanidade mental para conseguir manter-se anos e anos à frente do clube da melhor maneira. Epá, todos os presidentes, repararem, todos os casos de sucesso de presidência, eles têm uma equipa por trás em que delegam e em que confiam e eles tratam das coisas pá, que têm que tratar, E has de reparar numa coisa. mas não se expõem, estás No a ver? ecletismo do Sporting, o hockey, handball, etc, onde temos tido mais sucesso, é as modalidades onde ele não mete lá as mãos, basicamente. Ou seja, no futebol é que onde ele intervém mais, é onde temos tido menos sucesso, é verdade. E o que o Tomás diz é verdade. Normalmente nas presidências de mais sucesso não há só uma pessoa. O Porto teve durante anos a fio Reinaldo Teles, Certo. que era quase o segundo presidente dentro da casa, depois teve Antero Henrique, agora segundo constatei o Luís Gonçalves. O Benfica durante tempos e tempos teve Vilarinho, agora teve Rui Gomes da Silva, ultimamente não sei quem tem, porque presto pouca atenção ao Benfica. E o Sporting é Bruno Carvalho, Bruno Carvalho, apostas Bruno ao Carvalho, Alverca. Bruno Carvalho, Depois tem Bruno alguns a Carvalho. fingir que estão a fazer alguma coisa, Tem alguns a fingir que estão a fazer alguma coisa. pelos vistos não fazem nada, mas pronto. Só prejudicam o clube. Não, Bem, a e grande não há- questão. Sim, diz, fala. Não, diz. Por aí Pedro ainda não falou sobre este Não, tema. é tá, verdade, tá. tu ainda não falaste. Não, tens que falar vocês tu. têm que soltar toda a raiva que acumularam durante estes dias. Falso, para já, acho que já disse tudo, praticamente. Mas... Pá, não, eu também não tenho muito mais a acrescentar. Eu acho que as pessoas agora. Pá, também tenho que falar da reação dos adeptos. Eu acho muito bem haver manifestações contra a violência, que acho que aqui toda a gente é contra a violência e contra estes atos. Mas as manifestações têm que ir para além disso, porque se querem alterar alguma coisa no clube, têm que se manifestar contra quem está dentro do clube. Não é apenas com frases bonitas de cânticos Claro, claro. que as coisas vão Isso, mudar. isso não vai mudar nada. Eh, Temos que agir como agimos antigamente, quando quiseram expulsar o Godinho. Se eu não estou aqui a dizer para chegar ao pé do Bruno de Carvalho E tá- e fazer o mesmo que fizeram aos jogadores, pá, Não, mas tem que se convocar uma Assembleia Geral ou reunir os votos necessários, quem quiser. Eu não estou a dizer que toda a gente está a ouvir o podcast, pá, concordo comigo. a partir do momento em que se for reunida outra, depois disto tudo, se for reunida uma Assembleia Geral e se Bruno de Carvalho ganhar outra vez, é pá, olha, eu desisto. Tem o presidente que merece. Pá, é verdade. Se Se isso voltarem. acontecer, É pá, doentio, meu. É um clube é doente. democracia, mas pronto. A minha questão é quantas vezes mais é preciso acontecer, porque isto é uma coisa que muita gente já tinha falado, vocês são sportingistas e têm gostado de alguma parte do trabalho dele. Sim, não, Mas eu o ano passado votei nele e votei nele pelo que ele fez, porque eu acho que ele merecia pelo que fez no primeiro mandato e não tem capacidade para adivinhar o que é que ele vai fazer no futuro. Pá, dei-lhe esse voto de confiança, mas a partir deste momento Pá, é um ponto sem retorno mesmo. eu também votei no homem, mas avisei tanto o Tomás como outros amigos meus que para já eu estava a pensar em votar em branco, mas convenceram-me a votar nele. Mas eu já estava a ver que naquele mandato, no final do mandato Sim. já estava a mudar, já estava a ficar completamente doente. É que se fala muito no estilo
E depois ele também se tenta desculpar, porque é o meu estilo. Não é o estilo, é o que ele diz. Mas é o a partir conteúdo. do momento em que o estilo chega àquilo que nós já chegámos, já não é uma questão de estilo, isto já se mistura estilo Isso com é uma questão conteúdo. de estilo, isso é uma questão de estilo, é um péssimo estilo. Pá, e o estilo É um também- estilo inaceitável. E a questão é essa, é que não é E o estilo, estilo- não e o é, não é estilo. e ele- Ele está nas aranhas, ele não sabe, Exato. ele está neste momento a navegar E na mesmo o maionese. estilo, e mesmo o Ele- estilo ele não é isolou-se. uma coisa que se possa à partida desvalorizar também, porque o estilo também é uma coisa que é importante no presidente, eu acho. Pois. O presidente tem que ter uma atitude, Tem que Pá, estar de acordo com a instituição que está a representar. tem que ser o presidente adepto no sentido de amar o clube, mas não tem que ser o presidente adepto de... Ser um abrego, meu. Exato, Basicamente é isso. basicamente é isso que acontece. Tudo aquilo que eu tenho para dizer para mim, é um péssimo presidente. É um péssimo presidente. E os feitos das modalidades duvido muito que seja graças a ele, mas sim a algumas pessoas a quem ele se rodeou. Não, mas ele conseguiu construir o pavilhão, que é verdade. Ele teve Conseguiu uma, dar quer dizer, infraestruturas. ele teve uma boa. Conseguir dar a meu ver, investimento, com o investimento que nós Exato. neste momento temos nas Nós, ele modalidades. quando chegou o clube estava na miséria, isso é o verdade. que eu diria é que ele mobilizou bem a massa associativa do Sport e com isso conseguiu tirar algum aproveitamento. Mas a partir do momento em que começaram a surgir algumas coisas por trás, em que ele começou a se isolar cada vez mais, em que começou a surgir o ego, o Deus Bruno Carvalho, o centro do mundo, em que Sim, disparava para todo lado, em que escrevia os comunicados por ele próprio, em que tinha o Nuno Saraiva a fazer tudo o que ele queria à vontade e a protegê-lo na comunicação social. É uma palhaçada a A comunicação. comunicação hoje em dia é muito importante num clube, meu. Tornou-se Sim, não se pode fugir disso. E mesmo E não se comunica através de um Facebook pessoal, um presidente, meu, por amor de Deus. E eu não quero falar de casos de corrupção, nada disso, porque já disse que para mim há casos onde só podemos julgar quando as coisas estiverem provadas Exatamente, e há é o locais que eu estava a próprios dizer. para o fazer. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a falar. Estava só a dizer que se de facto houver corrupção, eu quero que essa gente se vá embora do meu clube. Sim, sim, Pá, sim. eu quanto a esse tema não é digo- querer fugir ao tema, mas eu só tendo mais dados, na posse de mais dados, até porque isso saiu ontem. Mas eu digo isso, eu digo E- isso mesmo para o meu clube também. só- Quando sim. falo de e-mails e essas coisas todas, eu digo, ok, tipo, isto está aqui em cima da mesa, há provas, vamos deixar a justiça tratar isto aqui Se há verdade e para depois apurar, comentamos. apure. Sim, Só lá que está. esperamos. Pá, eu quando tiver mais dados, eu não tenho problema nenhum em falar. Pá, e se provar a mínima coisa que seja ilegal dentro do clube, tem que ser vassourada imediata com as pessoas. E a meu ver, qualquer pessoa com 2 dedos de testa tem noção que, bem, se isto se provou e aconteceu mesmo, bem, eu não quero, isto não me As representa a mim, consequências nem ao têm que meu ser clube, tem que ser. até às últimas, meu. Até às Agora, a últimas. questão do Bruno Carvalho é isto, é ele brincou com o fogo, ele esqueceu-se, estava a falar para um dos maiores clubes do país, que tem milhões de adeptos. A partir do momento em que Muita ele... sensibilidade. Eu acho que Em que ele as trata pessoas, assim das as pessoas massas. perdoavam o discurso dele até um certo ponto porque pensavam no que, no que tínhamos antes e também no que ele fez no início. A história Ou seja, dos fantasmas. deixavam continuar, não faz mal, ele é o grande líder, está a combater o Benfica e o Pá, Porto. e não nós sei em o quê. 2013 estávamos numa era em que estávamos completamente fartos daquilo que se passava no Exato, clube. era o que foi que eu comecei. E ele pegou tipo nas massas populares. Sim, Muito populismo, sim. sim, sim, Sim. é verdade. Pá, e nós sabemos como é que funcionam as histórico. massas, quer Sim. dizer, pá, não é querer chamar as massas burras, mas sim, é um bocado sim. isso, meu. As massas. Não, as massas interpretam tudo literalmente. Têm muita dificuldade em... Pensar. Enquanto o indivíduo Raciocinar. consegue passar por si mesmo, as massas são mais quentes, são mais Pá, e se intensas. aparecer um gajo com terapia de choque em que dispara contra todos e contra todos, especialmente contra os rivais, é sempre pontos que ganha junto das massas. Tu vais tá àquele gajo que tem o segundo ano e ele começa a dizer sim, Benfica, não vou dizer o que é, mas... Por isso é que é muito E difícil. o às homem vezes, vai, vou só dizer uma coisa, o Bruno Carvalho podia meter um post a dizer Benfica é M e ia ter comentários lá a dizer grande presidente, não sei o quê, não sei o quê, Claro, é o que Porque acontece. as pessoas, a maior parte das pessoas identificam-se com isso porque as pessoas são assim, só que ele não pode ser como as pessoas. Claro, meu. ele tem que ser como um presidente. Tem que ser um Por exemplo. Mas as pessoas acham isso, por isso é que é muito difícil um presidente, uma pessoa calma, serena, que não dê tanto show-off, ganhar uma eleição. Sim. É muito difícil. Principalmente no clube de futebol, onde as coisas são muito reacionárias, são muito Muita emotivas. emoção, muitas emoções. Sim. Ou seja, parece que quanto mais... Quanto mais doente fores, mais as Mais- pessoas vão gostar de exatamente. ti. Quanto mais controverso. Então basta pensar, nós temos o caso do Luís Vieira quando iniciou o percurso, não é? Sim. O Pinto da Costa não sei, porque não estava cá. Já foi há muito tempo. Isso tem que ir à Bíblia, meu. Mas o Bruno Carvalho, pronto. Mas pronto, Concordamos então, de certa maneira, que o período de... talvez o que tenha estragado a vida de Bruno Carvalho no Sporting foi quando não ganham o campeonato com 88 pontos. E a seguir é Não, eu não reeleito diria, eu não diria. com 80%. Eu disse A há pessoa não bocado- muda, a pessoa eu disse há não muda, ele bocado- sempre não, foi. na Ele maneira... sempre Poderia foi mudar isso. muita coisa, isso aí. Eu o acho que campeonato não. no futebol mudaria muita coisa. Eu acho que isso. podia E mudar. ainda bem que não No- ganhou, não pelo Sporting ter ganho o título, é porque eu quero aquele homem fora do futebol português de Não, vez. eu digo isto pelo menos no futebol profissional. Depois daí ele terá ficado
um bocado desesperado por aquilo Ele tá- que não está a conseguir Ficou ter, que era o perdido seu porque primeiro ele objetivo. sabe que por mais títulos que ganhe nas modalidades, se ficar 2 mandatos inteiros sem ganhar um campeonato no futebol, pá, eu já não digo nada, né, como as pessoas são, mas eu acho que é impossível ele permanecer nessas condições. Porque apesar de tudo, as pessoas ligam sempre mais ao futebol do que às modalidades. E apesar de tudo, lá está, eu acho que de certa maneira ele ficou um bocado obcecado com essa questão. O 4º ano do mandato, que é a seguir aos 86 pontos, já foi bastante mais aproximado ao que foi Agora. o último ano. Sim, sim. E ao ver Eu já estava a ver essa mudança. ainda nas urnas, ver a sua legitimidade reforçada daquela maneira, E depois desse ano do Jesus em Se calhar fez primeiro mal. ano, acho Não que, vou também, passar agora. acho que também se cometeu um erro de gestão que foi renovar o contrato, e isso aí a responsabilidade tem que ser colocada ao Presidente. porque e foi acho, ele que aí acho que é um renovou o péssimo contrato. ato de gestão. E sim, eu acho que como ato de gestão foi péssimo porque no fundo nós não ganhámos nada, ele ainda tinha mais 2 anos de contrato, já estava a ser pago principescamente, provavelmente, isso aí não houve informações nesse sentido, mas provavelmente o salário foi aumentado, se calhar foi reforçado ainda mais, aliás tenho a certeza Mas que foi só uma ainda mais coisa, reforçado eu em só, termos eu só de gostava de poderes tentar compreender no futebol. o que é que passa na cabeça daquelas pessoas que invadiram a academia. É culpar os jogadores pelo insucesso todo disto. Porque, como eu disse, o primeiro culpado é Bruno São Carvalho. pessoas que não pensam, meu. Sim. São pessoas irracionais. É uma meu. questão de Eu não- massas, não é o que percebo diz o Tomás. É completamente Eles doido. no domingo, os jogadores responderam-lhes, eles contestaram, os jogadores responderam-os e eles tiveram que repostar de qualquer maneira porque quiseram levar a maior, estás a ver? Parece que estamos na selva. Meu. Isso é o que eu digo. Mas pronto, seguimos então. Já estamos a falar demasiado do Sporting e o tempo já está curto também. Seguimos então para o próximo tema, que é no radar. Vamos comentar a pré-convocatória da seleção portuguesa, que só sairá a final, penso que é amanhã ou depois. Antes da taça. Antes Sei da que antes taça. da taça e já Não, é depois amanhã, da é amanhã. É amanhã? E vou convidar Tomás Brásia a ler os convocados. Porque, Os pré-convocados. pré-convocados, porque o Brásia é um dos grandes. Então, Ok, vou dar essa oportunidade. leio com todo o gosto. Então é António Lopes, Beto, Rui Patrício, Antunes, Bruno Alves, Cédric Soares, João Cancelo, José Fonte, Luís Neto, Mário Rui, Nelson Semedo, Pepe, Rafael Guerreiro, Ricardo Pereira, Rolando, Ruben Dias, Adriano Silva, André Gomes, Bruno Fernandes, João Mário, João Moutinho, Manuel Fernandes, Ruben Neves, Sérgio Oliveira, William Carvalho, André Silva, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Éder, Gelson, Gonçalo Guedes, Nani, Paulinho, Ricardo Quaresma e Rony Lopes. Amigo, Paulinho é o agora roupeiro do Sporting, perguntava-vos atenção. É se... pena, é pena. Pois, foi por isso que me ri. Mas perguntava-vos, concordam com, pelo menos, a pré-convocatória? Se acham que alguém que devia estar cá e não está? E se está aqui algum jogador que não merecesse estar? Acho que o grande destaque que eu aponto, se calhar, como ausência é o Bruma. Sim, o Bruma... Depois Sim, da o época Bruma. que fez, acho que merecia. Mas também temos que ver que nós nas aulas e principalmente ainda- a partir do meio campo para a frente temos muitas soluções. Não é? Estamos bem servidos. Por isso havia sempre uma ou duas injustiças, era impossível não ver. E não parece que o Bruma fosse ser titular. E para suplente já temos o Ricardo Quaresma. Se bem que o Nani está aqui nesta É lista, isso, não sei é se o Nani vai ficar ou Sim, não. pois, realmente também A questão não é- estava agora a pensar muito nisso. Como é mas que o Nani está aí? Não está, por merecia exemplo. muito mais o Bruma, sim. Eu lembro-me Depois do que do fez. Bruma, até lembrei de. Mas o Fernando Santos nisto, pá, É muito coerente, ele não tem muita estrutura. conservador, pá. Ele tem aquele grupo um bocado fechado. Se bem que o Nani fez um grande europeu, mas já foi há dois Há dois anos. anos, E exato. a partir daí fez umas épocas um bocado fracas, na minha opinião. Com o Valência ainda teve mais ou menos bem, mas esta Mas última agora- época... Sim, e também teve lesões. E... Os jogadores sempre podiam Tem que se estar, apostar mas também devido na- à época que fizeram. Sim. Por exemplo, o Pizzi fez uma época horrível, não mal que não esteja. O irmão Horta, o André Horta, também podia estar aí. Sim, o André Horta Fez uma boa fez uma época boa época também. no Braga, sim. Ou o Ricardo. É o Ricardo, eu queria dizer o Ricardo. Ricardo, Eu queria dizer o Ricardo Ricardo. Enganei-me, queria dizer o Ricardo Horta. Mas o André também, mas o O Ricardo. Ricardo, sim, jogaram os dois, Sim, mas sim. também não há espaço para todos. Sim, sim, sim. Principalmente para o Pá, Ricardo. porque se formos a ver, se fôssemos chamar o Ricardo, se calhar também tínhamos que pensar no Wilson Eduardo, que Sim. também fez uma boa época. Não quero chamar também o... Não podemos chamar também toda a gente, né? Não, mas eu estava só a Não, dizer. sim, nomes, Sim, pô, sim, são nomes, são nomes. Acho, Quero chamar o acho, Tomané acho também. injusto, honestamente, o Viemos Nani do estar lado, aí, por por aí. exemplo, e se falarmos por importância, o Éder não tem. Exatamente. O Éder tem que estar sempre, meu. É o homem Éder. que marca no último minuto. O Éder, por mim, tem lugar O Éder cativo agora até é o Não Eusébio sei da se sabem, seleção. mas não sei também se o sabem. Éder resolveu Eu acho que o Éder locomotivo. não era descabido.
Entre ir ao Mundial. Entre Éder e Para mim- Paulinho, as características não fogem muito um do outro. Se bem que o Éder é o Éder, Mas o Paulinho Éder é o Paulinho, tem 10 é anos a aquele menos. gajo que fantasma dá um milagre final, tem que vir. Não, o que eu estou a falar é, se não foi buscar o Nani por causa do Euro, o Éder também devia estar aí. Não, mas eu acho que não foi por causa do Pá, destacar também o Rony Lopes, que fez uma ótima, Se é por causa do balneário também, ele tem Sim, as razões sim, dele. sim. uma ótima última volta, que é a segunda volta. Nos últimos jogos ele acho que até bateu um recorde qualquer de se marcar, acho que foi uns 8 jogos consecutivos. Sim, na Liga Francesa acho que foi o recorde. Sim. Formado estar aí, Formado no maior clube do mundo, Depois temos aqui o André Gomes, que eu acho que o Benfica. não está também. não tinha percebido. Tem tido uma época fraca. Porque não acha da vista. Está aí um nome que eu temia que estivesse, que é Renato Sanches. Não está, não. Não está. Pois, normal. Sim, é normal. Mas ele já sabia. Isso acho que seria um escândalo próprio- se Renato Sanches fosse. Lá vamos não estar Eu a... acho que se Renato Sanches Lá vão se vocês Renato bater no Sanches homem. fosse ao Mundial, eu também ia, mano. Foi. Temos que fazer um programa só dedicado ao Renato Sanches. amigo. Valia a pena. Quando está a ouvir os seus netos. Não, já agora chama-lo cá para vir falar connosco também. Olha, Olha, tempo agora- para isso ele tem. Pois era isso que eu ia dizer, não está muito ocupado. Pode vir. Meu Deus, Porém, tem ele não está peito. habituado a cadeiras, teríamos que Porém, arranjar um não banco. me importava como voltasse ao Benfica. Mas está habituado a ficar sentado. Está habituado a ver. Mas se calhar o chão serve. Vocês esquecem-se, mas o Renato Sanches tem Pronto, tem- já ficou sensível, tem- Pedro Nunes. já tem ficou 22 sensível. anos. O Bruno. O, Até tem não, por menos. acaso até tem menos. Tem 20 anos, Tem peço 20. desculpa. 20. Se calhar 20 tem anos, 22. 20, Se não, calhar tem 22. Tem 20 anos, tem 20 anos. Preparem-se para Se isso calhar das tem idades. 20 mais 22. Não. Preparem-se para isso das idades, que a seguir no quiz vai haver um. Isso é triste, amigo. Isso é triste. Essa história das idades foi a campanha mais baixa de Amigo, estou a sempre brincar, durante estou a um euro. brincar, Durante calma. um europeu. Também fala do Dumbiá, pá, mas o Dumbiá Não tem, compares, tem não 50 compares, anos. não compares. Durante o europeu, clubes rivais do Benfica tiveram a pôr em causa a idade do Renato Sanches. E depois alguém disse que estavam a ser racistas por pôr em causa a idade. Isso é uma estupidez. Mas pronto. Pá, Quer dizer, pode ser. há ali algumas questões que Mas não vamos se falar pode sobre pôr. isso. Mas, só, já que vocês chegaram no Renato Sanches, deixem-me defender aqui um ponto. Vocês esquecem-se que o William Carvalho esteve na Bélgica até aos 22 anos. E o Renato Sanches, com 20 anos, tem um europeu, foi campeão e foi E se o melhor calhar, jogador. se calhar com europeu. 35 anos vai ter o mesmo, se calhar. Tá bem, mas já ganhou mais. Olha, Onde é que está agora Renato Sanches e onde é que está o William? Às vezes mais vale de baixo para cima do que de cima para pois, baixo. não sei, dá tempo, dá tempo. Também não sei onde é que está o Godinho. Neste... Também gostava Olha, de... do Sporting não vai estar para onde? Pá, provavelmente não vai. Pois. Pois, Nem falámos sobre isso, mas pois. os jogadores que quiserem podem sair por justa causa. Sim, pensou. isto E quantos euros? Bola? tem consequências que inimagináveis, não é? Yeah. Pode dar prejuízos de milhões e milhões. Olha, para mim o Patrício vinha para o Benfica. Dávamos o Varela. Vou dizer, por falar em guarda-redes, o Beto também vai ao Mundial. Ele não foi ao Euro, ou foi? Não. Foi. Vai, quer dizer. Vai, são 3. Vai, são Ah, três. Só são breve certo. convocou 3. É o António Lopes, o Beto e o... Acho que não tinha muitas Pá, mais eu acho que é alternativas. merecido para já, porque acho que o Beto é melhor do que os outros. É o terceiro mesmo melhor guarda-redes em Portugal. Depois. Falso, é o Bruno Varela. Não, mas também não há, sei se... há quem possa achar que sim, já ouvi pessoas a dizer. Calma, Sarmento. Marafona está lesionado. José Sá e Varela não parece ter nenhuma qualidade ainda Não, para a seleção. e depois, para além disso, o Beto. Também tens o Cláudio Ramos. Cláudio Ramos, O Beto é um gajo sim. forte no balneário, que é importante nestas competições. E depois já sabemos que é muito complicado o terceiro guarda-redes jogar e, portanto, essa questão de ser importante no balneário ainda tem mais peso na convocatória. Também destacar a estreia do Rubem Dias, central do Benfica. Sim, parece. Se for convocado, não me espanta. Tendo em conta. Convocado e titular, provavelmente. Isso aí, se calhar, já devido um bocado que o Fernando Santos faça isso, mas. Ele é... Achas que vai não ser... buscava, mas. Acho que vai ser Depende, Pepe ele pode- Bruno é meu ver, ele pode ganhar ou espaço. Pepe Rolando, uma coisa assim. Pepe Rolando, se calhar. O Rolando agora foi fundamental na ida do Marselha à final. E tem feito uma boa Eu época no gosto, Marselha. eu gosto do fundo, mas ele agora foi para a China, portanto não sei como. Não deve estar com grande ritmo. E Neto, tem Competitivo. vindo a perder um bocadinho. Sim. Deixa-me só ver se há aqui mais nomes. Sim, os centrais é claramente a zona da nossa seleção em que temos que estar mais preocupados no futuro a curto prazo. Também temos aqui o Ruben Neves, que fez uma Guarda-redes, uma sem grande ser época. Patrício. Quer dizer, tens António Lopes. Sim, António sim, Lopes, temos. António Lopes. Não, guarda-redes É, eu é. acho que sim. Pontas de lança. O Bruno Varela agora estão a bater no Bruno Varela, mas ainda pode evoluir, não é? Como O homem é novo guarda-redes. ainda. Vocês É, esquecem-se, não mas vejo o Rui Patrício no início também Sim, mas, fartou-se pá, Mas o já é Bruno Varela diferente. também já tem 24 É anos. o diferente para Patrício vocês com quando 24. o contexto verde é diferente. 24. Mas ainda tem uma carreira pela frente, ainda tem. O Patrício com 10 ou 24 já 15 estava anos. mais assumido. Sim, já estava mais assim. Também tinha uma experiência diferente. Falaram do Aliás, Cláudio eu- Ramos, penso que com as épocas que tem feito, se calhar num futuro próximo, mais 2, 3 Sim, anos, sim, sim. se O continuar a Cláudio Ramos é evoluir. claramente o guarda-redes em Portugal. Também é que aquele já gajo. merece Também há outro o É André o homem que vai Moreira. estar sempre O ligado André por causa do Moreira. nome. O André Nunca vai Moreira, conseguir. sim. Também é um bom guarda-redes. O André Moreira, salto. sim. Moreira. Sim.
Mas Pois é, pronto. então esse homem aí. Não, eu acho que era em termos para de estar- guarda-redes, a zona mais preocupante é mesmo os centrais, na minha opinião. Defesas de direitos, sei o Também que acho que vai Ruben aconteceu. Semedo, não? E Não E o sei, Nelson? acho que vai ter que ser discutido, mas defesa esquerda tens o Ruben se, Rafael. se conseguirem lhe dar liberdade condicional, pode ser que ainda consiga. O Coentrão. Olha, dava jeito lá no balneário. Faz-me Ganhar um também, cochete. faz-me também um bocado de confusão o Coentrão, não é? Ele está cansado, mas depois dele ter Pá, que o conseguir Coentrão, recuperar a eu- forma física. É mais uma questão psicológica. Eu gosto talvez. imenso do Coentrão, mas acho que ele psicologicamente, nestes momentos, acho Se que calhar ele... não está preparado para isso. Já no Real ele dizia, não tem qualidade para jogar no Real. Pá, eu acho que ele psicologicamente também não deve ser muito Mas é forte. estranho, não é? Depois de uma época em que ele recuperou, em que supostamente eu Fez uma achava boa que o Mundial era uma das motivações dele, Sim, sendo eu que ele acho nunca que na vida ia ser Eu acho que também titular. foi um bocado de trauma porque ele foi convocado à seleção e logo no primeiro jogo lesionou-se aos 20 Lesionou-se, minutos, uma cena assim. E isso também o deve ter traumatizado um bocado. Mas por mim ele ia, sem dúvida. Se bem Mesmo que que não seja titular. tens lá o Rafael, não é? Sim. O Rafael também teve muitas lesões esta época, jogou E pouco. temos o Antunes e o Mário Rui também. Não, Sim, não sim. vão todos, mas Desses Mas dois é. parece-me que vai o Mário Rui. sim, sim. Mas pronto. Então acho Pá, que sobre desde que não vá o Eliseu, por mim tudo bem. Acho que sobre a convocatória não há muito mais a dizer, se calhar depois vamos falar mais quando for a convocatória oficial. E seguimos então para o desafio banal, final. Seguimos então. O quiz da morte. Pedro Nunes, quem era o treinador do Braga em 2002-2003? Opção A, Jesualdo Ferreira. Opção B, Manuel Cajuda. Opção C, Manuel José. Que ajuda. Falso. Era Jesualdo Ferreira. Eu queria dar aquele ar, tipo, eu sabia, tipo, se tivesse certo. Dizer o que ajuda. O que ajuda era antes. O Cajuda foi na época anterior, salvo erro. Agora para Miguel Ribeiro. Quem era o treinador do Porto em 99-2000? Opção A, António Oliveira. Opção B, Fernando Santos. Opção C, José Mourinho. Era o António Oliveira. Falso. Fernando Santos. É, o Fernando Santos, ele fez o pente e depois falhou. Não conta É a isso. mim. Sabemos que É eu fiz isso. aqui umas rasteiras de épocas anteriores. E... Foi. Pois, puseste aí tudo muito próximo. Simplesmente. Agora, Tomás Brásia. Isto já não tem nada a ver com treinadores, isto foi um bocado aleatório, mas como se... Para eles é perguntas idênticas e para mim é outra pergunta. Não, mas isso depois Como vai... é que este moderador faz estas coisas, pá? Pá, por isso é que fui o último a moderar, mas pronto. Como se chama o estádio do Santa Clara? A. Estádio de São Miguel. B. Estádio de Ponta Delgada. C. Estádio dos Açores. Acho que é estádio de São Miguel. Certo. Um ponto. Por Afinal acaso, acertaste. Eu também dizia essa. Afinal, muito agradecido. Estás a ver? Referências do FM. Seguimos então para a segunda ronda. Pedro Nunes, quem foi o melhor marcador do nosso campeonato em 2003-2004? A. Lee Edson. B. Benny McCarthy. C. Nuno Gomes. Esse é tão fácil. 2003, 2004? Sim, 2003-2004. Não sei, não me lembro. Então, é mandar uma. Atrás Um dos de... três. Vou para o Benny. Está certo. Com 20 golos. Exatamente. Então Também temos, sabe tudo, mas temos sabe Brásia tudo. e Pedro Nunes com um ponto cada um. Que horrível a perder. Espera aí. Não, ainda me falta Não, uma falta- pergunta, ainda me falta- falta Ah, a tá. segunda ronda. Miguel Ribeiro. Que clube representa atualmente Óscar Cardoso? A. Libertad. C. Newell's. Aliás, B. Newell's. C. Racing. Ele libertar. Certo. Yeah. Oh, diabo. Um ponto. Já Isto estou a meter já pressão. está a ficar equilibrado. Isto é Vamos quantas para a rondas? última ronda. Não, ainda me falta uma. Ainda calma. falta de, Ainda falta desta uma. ronda, da segunda ronda. Sim. Já me estou a querer roubar. Qual o clube que ficou em sétimo lugar na atual edição da Premier League? A. Brighton. C. B. Leicester. C. Burnley. Isto é muito bom. Calhar melhor repetir ou não. Para depois cortar. Não. A. Brighton. B. Leicester City. C. Burnley. Em sétimo lugar nesta época? Nesta época, sim. Da Premier League. Foi o Burnley. Certo. Ui, está equilibradinho. Quando me falaste em sétimo lugar, até o meu coração parou. Vamos para a última Em ronda. oitavo ficou o Everton. Quem ficou em sétimo? Foda-se. Então seguimos. Onde ficou o West Ham? Não Pois. sei. Pois. Sétima pergunta, terceira ronda. Bora. Segundo o site Transfer Market, qual o jogador com o valor mais alto no mercado mundial atualmente? A. Neymar. B. Messi. C. Ronaldo. Epá, Valor de mercado, atualmente. eu vou dizer, o Ronaldo não é certeza. Eu diria que neste momento é o Neymar. Certo. É o mais novo pela idade. É verdade. Seguimos então. Bom, É o que tem bom mais raciocínio. Miguel Ribeiro. Qual o jogador mais velho na pré-convocatória de Portugal para o Mundial? A. Beto. B. Bruno Alves. C. Quaresma. É o Bruno Alves. Tem Certo. 36. Certo. Se eu acertar, já ganhei, né? Ah, não. Sim, Ah, sim, é. sim. Sim, se tu acertares, Ui, ganhaste. vamos ao desempate.
Porque eu não tenho perguntas de desempate, mas já vi tudo. Não é? É o quiz da semana o quiz passada. O A. Pois é. Tomás Brásia, última pergunta. Qual o jogador mais novo na convocatória da seleção inglesa? A. Marcus Rashford. B. Dele Alli. C. Alexander Arnold. Acho que sei. Já vi tudo. Não chuta um qualquer. Eu acho que é o Rashford. Falso. Rashford tem 20 anos, Alexander Arnold tem 19. Pois é. Eu ia para esse. Feito há pouco tempo, que eu acho que ele quando jogou com o Porto tinha 18. E vai jogar agora a final da Liga dos Campeões, com 19 anos. É verdade. Bem, Agora Está empatado. é o... nunca tinha jogado este aqui. Espera aí, então eu não posso contar o tempo, senão estou descontraído. Porém, agora como é que é? É tipo A, B, estás a ver? Aquele jogo assim. Ok. Eles empatar, é o vencedor. Quem é que diz stop? Então vai, eu digo A, começo a contar, tu dizes stop, pronto, e depois tu vais cronometrando os 7 segundos. De cabeça, não é assim tão difícil. Yeah, quase mais ou menos também, não é por aí. Ok. Pronto. A, Aí sou eu a dizer stop. Stop. J, Ui, pior letra de sempre. espera, isto é clube. Ai, vocês não querem- É o que tu quiseres. Não querem fazer aqui um acordo, pá. Não, jogador, pá. Jogador. Jogador. Epá, O Não quero- J mais vale ser Vou tudo. começar a contar até 7. não querem Pedro, fazer mas aqui eu- um acordo. És o primeiro. Hã? Já está a contar. Com J. És tu. Júnior. João Mário. Jaime Júnior, ex-estrela. João Semedo. Joelson Fernandes, é um jogador dos iniciados. O óbvio, João Pinto. Jota. Jorge Jesus. Também vale clubes. Não, jogadores só. Quer dizer, esse nome? J, João Pereira. Junildo. O quê? Junildo. Do Sim, Palmeiras. Jaime Graça. João Alves. Deve haver um Jaime. Porém, já acabou o tempo. Yeah, É já legal. foi. Pronto, já foste. Então agora sou Continuamos nós. A minha defesa, não sei se há um Junildo do Palmeiras. Deve haver. Nem há João Semedo, que é o... Não, isso há. é? Isso há. Não sei. Pensava que era... Isso há. Jeskalainen. Olha, falei dele no outro dia, João Tomás. Jairzinho. Jorge Luís, ex-Braga. Enciclopédia doentia. Jardel. Jorginho, do Porto e do Setúbal. Acho que saímos daqui a 3 horas. João Benedito. Mas isso não é de futebol, meu. Acabou. Epá, eu tinha sempre Jorges na cabeça. Eu sempre Ganhou este homem. Miguel Ribeiro ganhou. Eu ia dizer Jorge Costa a seguir, por isso. João Benedito, já estás a pensar na presidência, já vi tudo. Epá, não sei, já estava desesperado. Esta hora já. O homem é de futsal. Epá, foi logo para o Jota, meu. Não. Não, mas Jota não era fácil. Quer dizer, deve ser, porque tu estava-me a com querer uma letra tens sempre escolher bom um nome. João, mas... Mas são bem repetidos, é sempre Jorge, João, Jaime. Porém, ele Jorge, disse João, Júnior e tu Jaime. disseste não sei o que é Júnior. Eu disse pois é. Jaime Júnior, que era do Braga. e Não, do mas o homem Estrela. ganhou a enciclopédia. Lembrei-te. Então pronto. Seguimos terminar este programa banalíssimo ou não? Pá, se calhar terminamos. Até porque já se faz tarde. Pá, mas mais uma vez é seguir nas redes sociais. Sim, pedimos desculpa pelo tempo. Para a próxima. Para o quinto episódio vai ser O bem quinto é mais que vai curto. ser curto. Vai ser O mais quinto é que curto. vai ser. Ou no quinto é que vai ser. Não, nós no quinto está. Pá, não sei, vamos tentar Sim, aqui. vamos mudar um Pá, não bocado. sei. Sim, vamos mudar isto. Vamos ter algumas novidades. Pá, fiquem atentos. Não são muitos vocês a ouvir, provavelmente são Nós só a normalmente família. quando dizemos que as coisas vão ser mais curtas, aumentamos sempre a 10 minutos no programa. Portanto, é melhor dizer que vai ser mais longo. Vamos ter algumas surpresas, Temam. Renato Sanches vem cá confrontar-nos. alguns convidados. Verdade. Sim, sim. Mas vejam, hoje são para a semana. É óbvio, senão vamos atrás de vocês com alguns elementos da Juvelão. Pá, só para dizer que para a semana. Já vi tudo. Só para dizer que para a semana Pedro Nuno já vai ter uma carreira profissional, portanto não sei se vai ser possível fazer o programa. Bem, Pois, se calhar nunca mais vais fazer programa. Na volta. olha, se calhar. Fiquem próximo. Esperem para a próxima quarta-feira para saber se há ou não. Vá, portem-se Vou bem. esperar. Bem, e quanto ao tempo, bem, foi chato. Eu queria ser campeão, mas não consigo. 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 Eu queria ser campeão.
Yeah. Eu sorrio porque sou diferente. Olha o bicampeão mesmo à tua frente. Não ganhas há 14 anos um campeonato. Desculpa lá, mas meu irmão, isso é mesmo deprimente. Perdemos o JJ, eu já aceitei. Eu comia pastilhas como ninguém. Mas na verdade também sei que temos a melhor para Portugal. São os No Name. Isto aqui não é por maldade. Sei muito bem do que estou a falar. É que para mim não faz sentido. A última vez que o Sporting foi campeão, Saramago ainda era vivo. Temos o Rui Vitória, precisamos de dedicação. Contamos com a experiência do nosso capitão. Mas a nossa águia voa bem mais alto que um leão. Mas há 14 anos eu queria ser campeão, mas não consigo. 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 Eu queria ser campeão. Estás há 14 anos sem ganhar um título. Isso para mim não faz sentido. Era o tempo do Boloni, Paulo Bento, Barbosa e o Sá Pinto. E eu nem sei se estás aqui quando o Sporting foi campeão. Os morangos não davam na TVI. Presidente igual ao teu nunca tive. Para ver vocês campeões tem que ser mesmo na TV. Venha quem vier, sou Benfica até ao fim. Desde o início que senti foi amor por ti. Contra tudo e todos, sou glorioso até ao fim. Todos os dias em casa a pensar em ti. Não sabes na realidade o que é ser campeão. Precisaste da ajuda do tonel com a mão. Mas não passas de um lagarto sem coração. Mas há 14 anos eu queria ser campeão, mas não consigo. 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 Eu queria ser campeão. A última vez que o Sporting foi campeão, ainda não havia i5, ainda não havia Facebook, ainda não havia Twitter, não haviam iPhones. O Cristiano Ronaldo tinha 17 anos. Era lançado o GTA Vice City. Não havia YouTube. Os morangos com açúcar ainda não tinham começado. Eu queria ser campeão, mas não consigo. 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 Eu queria ser campeão, mas não consigo.